É, o Setembro Azul ele tem uma história do porquê do azul que eu acho que está muito relacionada à discussão que a gente vai fazer hoje, então eu vou só trazer isso rapidinho. O azul é porque durante o nazismo, né, década de 30, início aí da década de 1940, durante o nazismo, as pessoas com alguma deficiência mental, física, intelectual, foram obrigadas a usar uma fita azul no braço, como forma de serem facilmente identificadas, e processos de, né, e assim, foram consideradas, eram considerados pelo regime nazista como pessoas a serem expurgadas, né, excluídas, eliminadas da sociedade, porque não estariam compatíveis ao desejo, né, a superioridade da raça ariana, né? Elas não seriam compatíveis com esse desejo de eugenia, de limpeza, de pureza da raça. Então, essas pessoas foram identificadas, marcadas, né, com a fita azul, e daí o Setembro Azul. E essas pessoas foram alvos de esterilização em massa, né, durante o período nazista, para que não pudessem ter filhos. Cerca de 400 mil pessoas foram esterilizadas, e depois começou um processo de assassinato dessas pessoas pelo regime nazista, considerando que seria uma morte misericordiosa, né? É chocante, né, a gente pensar e falar sobre isso, e espero que seja chocante para todos, como é para mim, assim, saber dessas informações. Tinha-se o entendimento de que eram vidas que não valiam a pena ser vividas, né? E por isso a morte misericordiosa dessas pessoas, né? Isso aconteceu há 90 anos atrás, 80 anos atrás, né? Outro dia, se a gente pensar na nossa história, né? No tempo histórico, isso aconteceu outro dia. E aí eu penso que a gente tem que fazer a reflexão em que medida esse sentimento ele ainda não é presente na nossa sociedade, né? Em que medida a nossa sociedade realmente superou essa percepção, né, sobre as pessoas com deficiência. E não só, né? Assim, acho que as minorias como um todo, elas são alvos dessa vontade de eliminação, né? Por aqueles que estão, né, que estão numa situação de privilégio social. Bom, o IBGE de 2010, o censo do IBGE de 2010, vai marcar quem são essas pessoas, né? Então, vamos pensar, quem são as pessoas com deficiência no Brasil? O censo do IBGE de 2010 aponta como cerca de 24% da população tendo uma deficiência, né? Assim, uma dificuldade grande ou moderada, ou a impossibilidade de fazer determinadas coisas. Esse conceito ele está sendo revisto, né? Outros recortes aí sobre como identificar, e aí isso significa também delimitar a porcentagem da população que pode ser enquadrada aí como pessoa com deficiência. Isso está em discussão, né? A gente não vai entrar, mas é uma questão importante da gente ir acompanhando, né? Para a gente entender o que está posto. Bom, a gente sabe que a luta das pessoas com deficiência ela é antiga, né? Assim, socialmente a gente tem, né? A literatura sobre isso vai apontar que a gente tem cerca de 4 grandes blocos aí, 4 grandes formas de se lidar com a deficiência, com a pessoa com deficiência aí ao longo da nossa história, né? Desde a exclusão, onde as pessoas com deficiência eram abandonadas à sua própria sorte, né? A gente pode pensar lá na Grécia Antiga, né, o que acontecia, né, com as crianças que nasciam com deficiência. Isso vai seguindo ao longo da história. Durante a Idade Média, foi considerada, as pessoas com deficiência eram consideradas como pessoas
endemoniadas, né, marcadas pela presença, pela interferência do demônio, né, do demoníaco. Aos poucos vão surgindo aí um contraponto a isso, que seria ações caritativas, assistencialistas. Depois a gente entra num período da segregação, que é colocar as pessoas com deficiências dentro de instituições, né, asilos, escolas especiais, né, específicas para pessoas com deficiência. Isso, né, no meados do século XX, a gente vai ter aí uma nova perspectiva que começa a se organizar, e mais para o final do século XX, na verdade, que é a perspectiva da integração, onde vai sendo reconhecido aí que as pessoas com deficiência elas devem participar dos espaços sociais, porém, ainda no sentido de as pessoas com deficiência que têm que superar a sua deficiência e se aproximar da normalidade, né? Então, ao invés da sociedade criar condições para incluir a todos, né? E só por fim, agora, né, na virada do século XX para o século XXI, é que o paradigma da inclusão começa a se consolidar socialmente, né? Ainda estamos longe, né, de garantir isso. A Patrícia vai trazer, né, vai falar muito melhor sobre isso. Mas é um paradigma que eu acho que vale a pena a gente pensar e compreender, especialmente dentro dessa perspectiva histórica, né, para a gente entender que, apesar dos desafios que a inclusão coloca para a sociedade, para as instituições, ela é uma luta essencial, central de todos nós, né? Não tem como pensarmos numa sociedade digna, numa sociedade boa para todos, sem pensar os processos de inclusão. A própria terminologia aí, né, pessoa com deficiência, é algo que vem sendo construído ao longo da história, né? Que eu acho que é importante a gente marcar isso também, porque a gente ainda a questão ainda é tão fora da centralidade, né, das nossas discussões sociais, que ainda hoje terminologias, né, ultrapassadas, que já não são mais consideradas adequadas, ainda estão, né, nas nossas falas, né? Então, inicialmente a gente falava excepcional, retardado, né? A própria legislação colocava, né, usava esses termos, principalmente o termo excepcional. Isso foi sendo superado, né, foi sendo visto que era uma terminologia equivocada. Depois veio a ideia, na década de 80, né, quando início de 80, 1981, a gente vai ter o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, do deficiente, né? Então, o termo deficiente ela vai tomar um espaço. E é uma terminologia que a gente usa com muita frequência ainda hoje, mas que já foi considerada inapropriada, né? E aí é fácil da gente pensar por que ela é inapropriada. Porque ela coloca a pessoa com deficiência como deficiente, né? Como se ela não fosse eficiente, como se ela não tivesse eficiência, né? É um termo muito associado à questão da produtividade, né? Que é algo que vem aí da própria estrutura capitalista da nossa sociedade, que vai colocando as pessoas com deficiência como pessoas improdutivas, como pessoas deficientes, né? E isso vai tendo uma carga para a vida das pessoas, né? Para a possibilidade de acesso aos direitos imensa, né? Depois veio o termo, a expressão portadores de deficiência, que também, com o tempo, foi considerado impróprio, no sentido de que a pessoa ela não porta a deficiência, ela não carrega a deficiência, né? Porque eu porto uma bolsa, né? Eu posso esquecer, deixar a bolsa em casa e sair sem a bolsa. A deficiência não, né? É algo que faz parte da pessoa, né? Até que finalmente chegamos aí na expressão que é
a expressão considerada adequada, né, em vários sentidos, que é a expressão pessoa com deficiência, no sentido de que antes da deficiência existe uma pessoa inteira com direitos, com sentimentos, com desejos, com pensamento, né, com ideias, com criatividade, com capacidades múltiplas, né, de ação na sociedade. Então, se ela tem uma deficiência, ok, tem uma deficiência, mas antes disso, ela é uma pessoa. Né? Então, eu gostaria de convidar a todos que estão aqui hoje para abraçarmos essa expressão e não esquecermos mais da importância dela e do significado que ela carrega. Não é só uma troca de palavras. As palavras carregam significados, carregam valores, carregam história. Então, é muito importante que a gente tenha essa percepção menos ingênua e mais crítica, né, sobre o uso das palavras que vamos fazendo. E aí, além, né, assim, para fechar né, poder passar finalmente a palavra para Patrícia, eu queria só retomar o título da nossa palestra, né, e o significado dele para nós e para a luta das pessoas com deficiência. A nossa palestra chama Capacitismo e Inclusão pelo olhar da pessoa com deficiência. Por quê? Por que é tão importante a gente fazer essa discussão com a pessoa com deficiência e não por ela, para ela? Essa luta, né, do nada, né, essa discussão, ela está muito ligada a um lema que as pessoas com deficiência construíram ao longo das suas lutas, que é nada sobre nós sem nós. Esse lema é de uma grande, imensa importância dentro da história da luta das pessoas com deficiência, e em grande medida é o que está possibilitando a construção do que se conquistou, do que temos conquistado, né, nos dias atuais. Esse lema ele vai marcar o quê? A importância de que as pessoas com deficiência sejam ouvidas, elas participem efetivamente da construção das políticas públicas, das ações voltadas para questões relacionadas à vida dessas pessoas, certo? Uma luta que veio lá da década de 60, né, onde pessoas morreram, né, assim, a luta das minorias é marcada o tempo inteiro, né, pela violência, pela repressão, e essa é uma luta que nasce aí quando grupos de pessoas com deficiências severas se organizaram e criaram um serviço de atendimento pessoal. Olha, somos pessoas, queremos ter autonomia, não queremos mais depender das decisões que os setores públicos ou a nossa família tomam por nós. Nós temos voz, né? Criaram esse movimento, esse serviço de apoio pessoal às pessoas com deficiência, de modo, né, isso possibilitou essas pessoas entrarem na universidade, trabalharem com autonomia, sem depender de familiares, certo? Vai ser criado aí nesse contexto o movimento de vida independente, que é de extrema importância, e esse lema ele vai ter uma atenção especial aí em 1981, no Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, quando é formulada uma declaração chamada Sandburg, pela Unesco, e essa declaração vai marcar, né, vai ser determinado que nenhuma ação pública, nenhuma política pública, nenhuma organização especializada e a sociedade em geral não pode fazer nada para a pessoa com deficiência sem a participação dela, certo? E nesse sentido, se faz de grande importância
para a gente pensar essas questões sobre a deficiência, a gente se aproximar das pessoas com deficiência. Né? E aí eu faço a pergunta para vocês: quantas pessoas com deficiência existem no ciclo de amizades, existem na família de vocês, existem dentro da escola de vocês, no trabalho de vocês? Quantas? Se a gente não faz esse movimento de ir em busca das pessoas com deficiência, muitas vezes a gente atravessa a nossa vida sem ter esse contato próximo, sem ouvir a experiência, sem ouvir a perspectiva, o ponto de vista da pessoa com deficiência. Tendo isso em vista, eu comecei a buscar e acompanhar algumas páginas, perfis de pessoas com deficiência. E foi nesse contexto que eu encontrei e conheci a Patrícia, né? Conheci a Janela da Paty, que ela vai apresentar e contar a história aí desse trabalho maravilhoso que a Patrícia faz no Instagram. E foi, para mim, assim, um divisor de águas ter conhecido a Janela da Paty, porque essa própria ideia, né, da janela é lindíssima, né? Assim, me possibilitou perceber o mundo a partir da janela da pessoa com deficiência, né? Eu, como uma mulher sem deficiência, pelo menos até o momento, porque a deficiência é algo que todos nós estamos suscetíveis a tê-la em algum momento da nossa vida, né? Especialmente com o processo de envelhecimento. Eu, quanto mulher sem deficiência, pela Janela da Paty, foi possível perceber um pouco do que é a vivência, a experiência da pessoa, o olhar da pessoa com deficiência. E, nesse sentido, me pareceu tão necessário chamar a Paty hoje para conversar aqui com a gente, para ela trazer um pouco, né, da vivência, da história de vida dela enquanto mulher com deficiência e do trabalho especialíssimo que ela faz na Janela da Paty, contando não só as experiências dela, mas possibilitando com que muitas outras pessoas com deficiência possam compartilhar suas experiências, falar sobre seus desafios, sobre seus sonhos, sobre seus desejos. E isso é de uma importância, de uma riqueza tão grande e que beneficia, como eu estou querendo reforçar, não só as pessoas com deficiência, que vão encontrando um espaço de valorização das suas histórias, mas é importante também para as pessoas sem deficiência, possibilitando a gente que enxergue, que conheça, que compreenda um pouco melhor esse outro olhar sobre a vida, para que a gente consiga, de fato, se aproximar uns dos outros e unir as nossas forças, nossos esforços na construção de uma sociedade mais digna. Certo? Bom, já falei demais, né? Para variar. Eu gostaria de apresentar, então, agora a nossa queridíssima Patrícia Loretti, mulher com deficiência, militante na causa da pessoa com deficiência, formada em gestão de recursos humanos e pós-graduada em saúde mental e atenção psicossocial, criadora da Janela da Paty. Muito bem-vinda, Patrícia. A palavra é sua, minha querida. Obrigada. Primeiro, queria te agradecer pelo convite, dizer que é um prazer para mim estar aqui falando com vocês. Agradecer também o carinho de algumas meninas que ficavam me marcando e sendo muito carinhosas comigo. Muito obrigada. Como a Adriana já falou, sou mulher com deficiência, acho que não está dando para ver minha cadeira, né? Mas eu estou numa cadeira de rodas, eu nunca andei, eu tenho uma patologia, acho que é importante falar, porque a gente precisa não desconsiderar nunca a deficiência de alguém, porque ela é parte da gente. Então, eu tenho uma doença genética chamada atrofia muscular espinhal. Essa patologia ela se caracteriza por fraqueza muscular generalizada. Então, eu nasci com pouquinha força
E o que eu nasci, assim, eu vim perdendo. Então, por isso que meu microfone hoje está ligado o tempo inteiro, porque eu não tenho essa mobilidade de esticar o braço. Eu nunca sentei sozinha, eu nunca penteei o meu cabelo sozinha. Então, é uma deficiência, a segunda maior causa de morte em crianças de até 2 anos. E é uma patologia que só agora surgiu um remédio para ela, para tratamento ainda, não para cura. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, porque para quem tinha expectativa, prognóstico de vida de só até 2 anos, né? Estou eu aqui com 40, falando com vocês. E eu acho que falar de capacitismo, vou explicar um pouquinho primeiro. Eu não sei se o pessoal sabe o que é, né, o capacitismo. Então, o capacitismo é toda forma de opressão e de exclusão que a pessoa com deficiência sofre por ter sua... Obrigada, estão me dando boas-vindas aqui. Por ter sua existência relacionada à incapacidade. Então, quando uma pessoa vê uma pessoa com deficiência, ela liga a nossa imagem à incapacidade. Isso é o capacitismo. E por que é tão importante ter um nome? Porque ele nos ajuda a lutar contra algo específico. Porque o capacitismo ele está para a pessoa com deficiência como o racismo está para a pessoa negra, como o machismo está para a mulher. Então, é muito importante a gente saber o que isso significa, o que essa opressão significa, né? E por que existe o capacitismo? Existe o capacitismo porque, como toda forma de opressão, ele vem de uma construção social. E muitas vezes a gente reproduz o capacitismo sem perceber. E quando eu falo a gente reproduz, eu estou falando de todo mundo, inclusive pessoas com deficiência. Quer ver um exemplo de capacitismo que eu cometia e nem percebia? E eu estou falando aqui com vocês sobre isso porque a Janela da Paz, que eu vou falar lá no finalzinho, ela, como eu sou formada em saúde mental, é do meu interesse que as pessoas me vejam como pessoas, como pessoa. E como pessoa eu erro e acerto e aprendo, né? E desaprendo, como a gente precisa desaprender o racismo cotidiano, o capacitismo, o machismo. E eu gostava muito de comparar a normalidade usando a frase do Caetano Veloso, de perto ninguém é normal. Eu usava isso e me achava o máximo. Até que eu fiz amizade com um rapaz autista. E ele falou para mim, como eu me sinto mal quando as pessoas dizem para mim, não tem problema você ser autista, de perto ninguém é normal. E eu levei um choque com aquilo porque eu falava isso direto. Mas isso incomodava ele, porque estavam dizendo que ele não era normal. Então já é uma frase que eu tirei da minha vida. Mas é aquilo, eu estava reproduzindo capacitismo sem perceber. E agora isso tem nome. Eu vim passando pelo capacitismo sem entender. E começando a contar a minha história, né, o meu olhar, acho que o primeiro grande capacitismo que eu sofri, e aí tem a ver com vocês, que foi a minha matrícula na escola. Eu estudava em colégios de bairro, sabe? Essas casas que as pessoas dão aula particular. Eu estudava nessas escolas de casa, até que um dia minha mãe me colocou numa escola regular, de bairro também. E aí a professora, no fim do ano, chegou e falou para minha mãe assim, mãe, coloca a sua filha numa escola de verdade, porque a sua filha não tem problema nenhum de cabeça. Ela falou assim. E minha mãe se sentiu encorajada a me colocar numa escola municipal. E aí a gente já começa a ver a importância de um feedback de afirmação da capacidade de um aluno com deficiência. Essa professora poderia simplesmente não ter dito nada, mas ela encorajou a minha mãe e mostrou a minha mãe que eu era capaz. E isso muito por quê? Porque ela tinha atenção voltada para mim. Ela conhecia a aluna dela, Patrícia. Aquela aluna já de 9 anos. Quanto era para eu estar na escola com 6, eu entrei com 9. Então, a escola ficava a 2 quilômetros da minha casa e minha mãe decidiu me levar para me matricular. Quando eu cheguei lá,
Na hora da matrícula, né, eu fui com ela, infelizmente eu fui, e a diretora falou que não tinha condições de me receber, porque só tinha uma sala embaixo, e essa sala seria usada para vídeo, e ela também disse que eu não tinha condições de aprender. É um assunto que até hoje, assim, eu já tinha até te avisado, né, Adriana? É um assunto que, para mim, ainda é muito difícil, porque também todas as vezes que eu estou numa situação de, nessa como eu estou agora, de ter alunos de curso superior me ouvindo, eu lembro disso, né? Que uma pessoa que não tinha capacidade para aprender fala para universitários hoje. Então, assim, esse foi um grande capacitismo que eu sofri, e eu lembro da minha mãe voltando, sentando na cama comigo, e aí eu falei para ela assim: mãe, eu quero estudar nessa escola. E aí a gente chamou os psicólogos do centro de reabilitação, mas eu nunca me senti acolhida. Nunca. Eles foram assim, me aceitaram na marra, como eu digo, e eu fiquei ali, aqueles 8 anos, 9 anos, né, da alfa até a 8ª série, 9º ano hoje, e eu fiz uma promessa para mim, que eu seria uma das melhores alunas daquela escola. Eu consegui isso, mas hoje adulta, eu vejo como isso é um peso, porque eu não tenho obrigação de ser melhor em tudo, porque eu tenho deficiência, porque eu sou uma pessoa e ninguém é melhor em tudo. Eu lembro que era difícil para mim, porque eu entrei com 9 anos na alfabetização, foi difícil, porque eu era a única criança com deficiência daquela escola. Era difícil o caminho, porque várias e várias vezes minha mãe comigo, as pessoas falavam: olha, você vai morrer embaixo desse sol. Minha família, o próprio meu pai, queria que eu estudasse somente até a 2ª série, para aprendesse a ler, era o suficiente. Então foi assim uma caminhada muito difícil. Eu lembro quando eu tirei 8 em matemática, eu sempre tive dificuldade para exatas. Eu chorei muito. Eu tirei 8 e eu chorei porque era uma responsabilidade tão grande. Provar que eu podia, que eu não era incapaz. E também compensar o esforço da minha mãe, que às vezes eu chegava na escola e eu ficava tão nervosa que eu vomitava. Porque era uma pressão. E partindo do entendimento do que se eu não tivesse sido vítima desse capacitismo, tudo poderia ser diferente. Né? Então, assim, é muito importante esse conhecimento de o que a gente pode fazer com as potencialidades do aluno, sabe? Porque a gente tem que parar, e vocês como professores, assim eu falo, a gente tem que parar de focar no que a pessoa não pode fazer, no que ela não consegue, e começar a pensar a partir do que ela consegue fazer com os recursos que ela tem e com os recursos que eu posso dar para ela. Então, isso vai fazer toda a diferença. Eu lembro que, na primeira série, a professora que dava aula lá, durante muito tempo, disse que não ia dar aula para mim. Não ia dar aula para minha turma, porque a sala era muito barulhenta. Durante o recreio, né? Porque era a sala de baixo. E eu fico me perguntando, que magistério é esse que abre mão de um aluno, de uma classe, por causa de 30 minutos de barulho? Então, eu acho que tem muito a ver com empatia também, sabe? E aí eu fiquei sem professora na primeira série, eu e minha turma inteira, e teve que chamar a professora. E na terceira série isso se repetiu. Foi a mesma coisa. E eu lembro de uma cena que uma menina falou assim para mim:
Ai, gente, eu não queria ter estudado, não queria estudar com a Patrícia. Porque por causa dela a gente está fazendo professora. Olha só, por minha causa. Gente, desculpa, até porque realmente é um assunto que eu não consigo ainda falar. E como eu sou da área de saúde mental, a cada dia a gente manda qualquer tipo de emoção, né? Então, eu fico assim, pensando como elas conseguiam chegar na escola e ver a minha sala vazia porque não tinha professor. Como se conhe... Como, gente? Não consigo entender. Hoje eu sei que a culpa não era minha. Hoje eu sei. Mas na época foi muito pesado. Esse capacitismo, que eu nem sabia o que era. Volte que tive momentos maravilhosos na escola também, porque é uma fase muito gostosa essa de estudar. Essa fase de conhecer pessoas, de ter amigos, é muito bom. Mas eu fui muito vítima do capacitismo e agora eu vou trazer um lado do capacitismo que é muito difícil a gente combater, porque ele parece elogio e cuidado, que eu chamo de capacitismo positivo, entre aspas, né? Que eu não consigo fazer aspas. Mas é quando eu tinha educação física, por exemplo, porque tinha uma aula fora da escola, no campinho de futebol. O professor falou assim, você não precisa pegar esse sol. Só que eu queria estar, porque parece cuidado e proteção. E aí entra até o nada por nós, sem nós. Porque ninguém me perguntou se eu queria. A minha deficiência, ela não traz nenhum problema que eu não possa tomar sol. Então, por isso a importância de você conhecer, não só conhecer o seu campo de atuação, mas conhecer a pessoa. Então, eu poderia ir para o campinho, era só me levar, porque também nunca consegui empurrar minha cadeira. Mas eu acho que revezando, até porque ia professor de educação física, ia outra pessoa para auxiliar, daria para me levar. Mas não, eu ficava na sala de aula esperando todo mundo voltar. Então, quer dizer, é um capacitismo positivo que te exclui, porque o cuidado ele também tem que ser visto a partir da pessoa com deficiência. Né? Você precisa entender o que é cuidado, o que não é cuidado. Então, é muito importante isso. Esse capacitismo me marcou, me traumatizou, porque até hoje, gente, eu tenho essa sensação de estar incomodando. Às vezes eu estou conversando com alguém e eu falo assim, eu estou incomodando essa pessoa. Mas porque foi uma sensação que eu aprendi lá na escola. Depois de terapia, eu paro e racionalizo. Eu falo, não, eu não estou incomodando, isso é coisa da minha cabeça. Só que é algo que eu não precisaria ter nem sentir. E que acontece devido à escola. Acho que esse foi o meu primeiro grande ato de capacitismo. E eu vim me adaptando a algumas professoras ótimas. Essa experiência muito ruim da primeira série, da terceira. E o que eu falo de adaptação para vocês, especificamente, queria fazer uma pergunta para vocês, não sei se eu consigo ouvir, se tem esse recurso, mas vocês já pensaram que um aluno ele pode não ter força para apagar uma coisa que ele escreveu errado e que ele vai precisar riscar esse caderno e que na hora de dar o visto, vocês vão ter que pedir esse aluno para trazer o caderno no outro dia, porque eu fazia como? Eu não conseguia apagar. Então, eu riscava, eu tinha um caderno de rascunho, levava para casa, passava limpo e o visto no meu caderno era visto no outro dia. Então, alguma vez vocês já pensaram nisso? Já pararam para pensar e falaram assim, talvez o meu aluno não consiga copiar do quadro rapidamente, então eu vou dar um tempo a mais para ele. Ou então meu aluno ele tem baixa visão. O que eu vou fazer? Eu vou preparar a aula
Eu vou escrever, vou imprimir, vou levar para a aula e vou dar para ele copiar da minha folha. Alguém já parou para pensar numa coisa assim? Ou pensa em inclusão só de forma grande? Alguém já deu aula, alguma coisa assim, para algum aluno com deficiência? Eu não estou mais conseguindo nem ler os comentários, porque mandaram uma mensagem para mim, ficou na tela do meu celular. Depois eu vou ter que Patrícia, pedir ajuda eu vou ler aqui, ó. de alguém. Presenciei isso. Estudo com uma Oi. colega que tinha deficiência visual. Estudei com uma colega que tinha deficiência visual. Presenciei essa situação que você está colocando aí. Eu estou lendo aqui. Podem responder aqui pelo chat essa pergunta da Patrícia, que aí eu vou transmitindo aqui. Quem já vivenciou, né, essas situações de capacitismo, de impedimento? E também eu queria saber Letícia. se alguém já pensou nessas microações. Não pensar a inclusão como algo grande, mas pensar assim, no foco do aluno. E se eu tiver um aluno cego? Como que eu faço? Você já pensou especificamente? Lembrando que, gente, não é errado se não tiver pensado, tá? A gente está aqui para aprender e para trocar e para abrir horizontes. É por isso que eu estou aqui. A Letícia, que está aqui, ela escreveu: eu tenho baixa visão, sofri muito com isso. Eu, como professora, eu tive uma única vez uma aluna surda, e foi quando eu me deparei assim, de uma forma mais concreta com essa questão, com o desafio que é ser inclusivo. E assim, o quanto foi horrível eu não saber falar a língua de sinais, né? Eu não saber. Eu não consegui me comunicar com a minha aluna, eu precisava da intérprete o tempo todo, né? E o tamanho da limitação que é essa, né, na formação dos professores, né? Assim, e algo que a gente vai ter que quebrar, né? Assim, como que a gente tem pessoas surdas na nossa sociedade, a gente tá falando para essas pessoas entrarem na escola e a gente não se dispõe e não criam-se políticas públicas para difundir, né, em massa essa alfabetização em Libras, né? Porque isso não é uma questão só para pessoas surdas, né? É algo para todos nós, né? Sim. E a gente também, assim, é muito difícil para vocês, para os professores, porque vocês não têm essa preparação. Então, às vezes, como você disse, a pessoa nunca teve contato com uma pessoa com deficiência. E aí, você é um ser humano que está no processo de aprendizado. Então, eu tento ter muito esse olhar de empatia, sabe, com as pessoas, porque eu quero que tenham comigo, mas eu me sinto também na obrigação de ter com as pessoas. Eu tento entender. Então, eu fiz essa pergunta porque a educação inclusiva ela é a melhor resposta que eu vejo, porque todo mundo sai ganhando, porque a diversidade é muito enriquecedora e você prepara cidadãos empáticos, cidadãos que têm esse olhar para a diversidade. São pessoas muito, muito melhores, pelo menos eu acho isso, pessoas muito mais flexíveis. E a escola é a porta de entrada para a sociedade, né? E não se deve negar, não se pode, é crime, inclusive, agora negar. Mas na minha época nem era crime, né? Tipo assim, é como se estivessem fazendo um favor para mim. Eu estava ali por favor. E a gente precisa desmistificar isso e entender que o ensino é um direito constitucional de todo mundo e que é reforçado pela ONU, né? Que a gente tem o tratado sobre os direitos da pessoa com deficiência como valor constitucional. Então, é um assunto muito sério e
A educação inclusiva, eu acho que a base dela é esse respeito às características de cada um e tentar aproveitar o que cada um tem. Porque não é porque eu não ando que eu não tenho condições de aprender. Olha só a mentalidade dessa diretora, como ela me via como deficiente realmente. E por isso essa nomenclatura, né, da pessoa com deficiência. E você falou do nada por nós, sem nós, e é bom especificar a importância desse nome, porque o pessoa com deficiência é o primeiro termo escolhido pelas próprias pessoas com deficiência, que foram lá em Brasília, que se reuniram e falaram: nós queremos ser chamados de pessoas, vamos trazer isso. Esse é um nome definitivo? Ainda não. Pode ser que seja? Pode. Por que eu falo isso? O nome ele vai variando de acordo com o relacionamento que a pessoa tem na sociedade. Antes era incapaz, antes era portador de deficiência e todo mundo achava que era o máximo. Agora é pessoa com deficiência e pode ser que isso mude para frente. Mas atualmente a nomenclatura escolhida pelas pessoas com deficiência é essa, pessoa com deficiência, e é importante que a gente passe a usar esse nome corretamente. Pessoas da área da educação, pessoas que lidam com pessoas com deficiência. É muito importante. Às vezes a gente fala, sim, deficiente, porque, como eu disse, a gente está em desconstrução, mas é muito importante. E é muito importante a gente ter recursos para oferecer para as pessoas com deficiência e deficiências variadas. E é isso que é importante a gente lembrar, porque tem um tipo de deficiência que até eu me sinto assim, como fazer? Que é o surdo-cego. Como? E é uma coisa que até eu preciso aprender, né? Como que eu vou ensinar para um surdo-cego? Esse dia eu estava ouvindo uma mulher falando que ela é casada com um surdo-cego também. E ela usou a expressão: às vezes a gente se perde em casa, dentro de casa, e aí é difícil. E eu fiquei pensando, gente, como seria para ensinar para um surdo-cego? Né? É um desafio. E eu queria trazer aqui, mostrar para vocês, falar sobre recursos, né? Focar na capacidade do aluno, e aí você ter recursos variados. E eu queria apresentar para vocês, não sei se está dando para ver essa revistinha. Está dando? Então, essa é uma revistinha lançada pela Turma da Mônica. Esse é um personagem chamado Edu. Ele tem distrofia muscular de Duchenne, que é uma deficiência muito parecida com a minha. Ele ainda anda, mas quem tem distrofia muscular ou atrofia, como eu, a cadeira de rodas é quase... a gente pode dizer que pelo menos 95% das pessoas vão passar a usar cadeira de rodas. E essa revistinha tem uma coisa muito legal. É o terceiro volume, essa aqui. Vai sair a quarta. E ela pode ser lida virtualmente. A gente pode baixar essa revista. Só clicar em www.cadapassoimporta.com.br www.cadapassoimporta.com.br. Dá para baixar essas revistinhas. Nós temos outras, que é também a Turma da FEBECA. É com F mesmo, FEBECA, que essa revistinha ela traz só crianças, jovens com deficiência. Inclusive, ela vai além, porque tem uma menina que ela usa prótese, né? Ela é amputada de perna e braço, e ela é lésbica também, então quem se sentir à vontade também pode usar. Nós temos o Gol de Rodas, que é um livro também que ele conta, ele é baseado na história do Ramon. Ramon morreu em 2016 com 25 anos. Ele tinha distrofia muscular e ele era jogador de power soccer, que é futebol em cadeira de rodas. Então, todos esses são recursos que vocês podem usar na aula. E o melhor, gente, não usa as revistas e os materiais didáticos, os recursos, né, que eu chamo, só com o aluno com deficiência.
é importante que seja trabalhado com todo mundo, porque o aluno ele faz parte dessa classe. A gente não pode esquecer. A gente vai precisar, às vezes, de dar um suporte diferenciado, sim, mas o aluno é parte da aula, e quando eu falo aluno, eu estou falando do outro também. Então, se eu segrego o aluno com deficiência, eu estou também segregando o outro, sem deficiência. Então, é por isso que a inclusão é tão importante. Né? E quando eu terminei o ensino fundamental, a 8ª série, não tinha escola de ensino médio perto de mim. E aí eu fui obrigada a ver todo mundo seguir e eu ficar. Eu que gostava tanto de estudar. E eu fiquei 15 anos sem estudar, porque não tinha ônibus adaptado, minha mãe não dirigia, meu pai precisava trabalhar. Eu vim de uma infância extremamente pobre. Para vocês terem uma ideia, eu fui uma criança apadrinhada. Eu ganhava um presente no fim do ano de alguém que não tinha vínculo nenhum comigo. Eu ganhava esse presente. E aí, fiquei 15 anos sem estudar, primos, irmãos, todo mundo saindo. E eu fiquei. E depois de 15 anos eu comecei a estudar por apostila. Pegava a apostila, trazia para casa, estudava, ia lá no centro de educação fazer. E para você ver como o suporte faz diferença, como políticas públicas fazem diferença. Se tivesse escola de ensino médio perto, se tivesse ônibus adaptado, minha vida, eu não teria parado por tanto tempo, porque a gente precisa do suporte, não adianta falar. A pessoa com deficiência, a deficiência não precisa ser entendida de acordo com o modelo psicossocial, o modelo social da deficiência. Não é um assunto que a Adriana, né, disse que eu poderia falar, mas eu queria pedir licença só para fazer essa transição, porque eu acho importante também vocês estudarem sobre isso, entenderem isso. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá. O modelo, até então a gente vinha até o ano da pessoa com deficiência, até a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a gente vinha falando sobre modelo biomédico. Mas esse modelo, ele tem coisas boas? Sim, porque ele trabalha a reabilitação e tudo. Só que ele vê a pessoa com deficiência como doente. Ela é uma pessoa doente que precisa ter um corpo consertado. E a gente vai fazer isso aqui, no hospital, no centro de reabilitação. Mas depois que essa pessoa atravessa o portão, o problema é dela. O modelo biomédico, ele tem essa visão. Mas aí a gente começa a falar sobre modelo social da deficiência. O que é isso? É quando você faz uma avaliação sobre deficiência a partir também das barreiras sociais. Então, aquilo que é um problema da pessoa passa a ser um problema nosso. Então, eu não sou formada, eu não estudo porque eu não quis, ou eu não estudo porque não tenho uma escola perto, porque eu não tenho um cuidador que possa me levar, porque eu tenho pai que precisa estudar. Então, como que a gente pensa a deficiência agora? Né? Vamos partir de um modelo que eu englobe essa pessoa na sociedade. Então, qual é a minha responsabilidade? Voltando lá para a escola do ensino fundamental, sempre tinha prêmios para alunos, né? Ganhavam prêmios, as melhores notas, e eu sempre ganhava, e eu sempre tinha que passar meus prêmios para o segundo lugar. Porque você ganhou, mas não tem acessibilidade no navio. Eu lembro que esse foi um passeio que eu queria muito fazer. E eu sempre passava. Porque ninguém da escola, não tinha ninguém que tivesse um carro.
algum professor que falasse, não, falasse com minha mãe, né? Não, mãe, a gente ajuda a botar a Patrícia, tirar a Patrícia. Mas era sempre assim, não tem acessibilidade. Então, esse olhar, hoje é importante até para a gente pensar no que a gente vai oferecer para esse aluno. Porque se você oferece um prêmio de um passeio e esse aluno ganha e ele não pode ir, é muito frustrante. Sempre foi muito para mim. Então, esse olhar da deficiência desse modelo social, de entender que a responsabilidade é minha também, não é só dele. Ah, não entra na minha turma porque você tem deficiência e eu não tenho nada a ver com isso. Não, vem para minha turma, vamos tentar juntos, eu me disponho, eu vou dar aula para você mesmo que eu precise usar minha voz num volume maior durante meia hora. E esse olhar de empatia, sabe, que eu tento trazer aqui para vocês também e que me moveu muito a estar aqui. É saber que vocês querem aprender e que isso vai fazer com que outras pessoas com deficiência não chorem quando forem falar da sua experiência na escola, mas que só tenha coisas boas para contar. Então, eu vim ensino médio sem contato, né, estudando por apostila. Depois eu falei, quero fazer uma faculdade, vou tentar o Enem. Incrédula da minha capacidade total, consegui a bolsa de 100%, fiz semipresencial, porque ainda precisava de alguém para me levar, para me buscar, para colocar minha mão em cima da mesa, para fazer as provas. Fiz. Foi um divisor de águas para mim, no sentido do preconceito, porque o estudo muda preconceito. Quando eu comecei a me qualificar, as pessoas passaram a me dar mais voz. E é por isso que eu falo sempre para meus seguidores, gente, estude, porque isso faz muita diferença e a gente precisa trabalhar, sair dessa visão de caridade para a pessoa com deficiência. A gente precisa empoderar essas pessoas. E eu digo sempre que eu conheço 3 formas muito legítimas e, para mim, assim, importantíssimas de empoderamento por informação. Você precisa saber quem você é, você precisa entender o seu contexto social para você não se sentir tão mal. Porque, por exemplo, se meus pais trabalhassem isso comigo quando eu era criança, eu acho que eu teria sofrido metade do que eu sofri. Se eles tivessem falado para mim, olha, você não é incapaz. Isso que ela falou é uma visão social errada a seu respeito. Mas meus pais também, tadinhos. Meu pai, ele só assinava o nome dele e minha mãe estudou até a 6ª série do ensino fundamental. Mas também lá de 1950 e poucos. Então, né, não era algo assim tão que empoderava. Minha mãe conta que ela recebeu várias vezes, ficou ajoelhada no milho. Então, não era uma educação que te libertava, né? Uma educação que trazia medo. Então, eu não tinha esse amparo, eu não conhecia pessoas com deficiência. Então, foi uma solidão muito grande. Meus pais não tinham base para me ensinar. Então, o estudo ele me empoderou. E eu fiz a gestão de recursos humanos. Foi um orgulho muito grande para minha família, que eu tenho 2 irmãos, mas eles também não têm ensino superior. E depois eu decidi fazer a pós, era só aos sábados, também enfrentei alguns problemas, mas agora não mais assim nesse capacitismo, mas problemas mesmo de pós-graduação eram 10 horas. E como ficar 10 horas sendo uma tetra? Como ficar 10 horas sem ir ao banheiro? E eu lembro que no primeiro dia foi extremamente difícil,
porque não conhecia ninguém. Eu sabia que eu ia conhecer mais para frente, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de comunicação, de falar. Sou muito simpática, e isso atrai as pessoas, mas eu lembro que eu levei um sanduíche para comer, não levei água, até porque, gente, assim, eu não estava habituada com esse ambiente, porque a minha graduação foi semipresencial, então não conseguia fazer esses grandes vínculos. E quando eu cheguei na pós, eu levei um sanduíche no primeiro dia. E eu falei, meu Deus, como eu vou comer esse sanduíche? E pedi ajuda de uma pessoa que eu nunca tinha visto, para ela levantar a minha mão e apoiar aqui no meu seio, que é assim que eu faço. Comecei a comer, minha mão caiu, minha mão simplesmente caiu. Eu falei, não vou comer mais não. Eu pedi uma outra pessoa para guardar para mim, pedi um copo d'água para o porteiro. Se eu falar para você que eu levei isso assim, super de boa, me pedir ajuda, não consegui comer, eu estaria mentindo. Eu me senti humilhada. Foi um sentimento que eu tive, tá, gente? Estou compartilhando com vocês a realidade. Eu tive um sentimento de humilhação. Mas o sentimento de outras pessoas vão precisar ouvir isso para se encorajar era tão grande que eu já tinha intenção de criar a janela da parte. Eu falei, eu preciso passar por isso para empoderar outras mulheres, para empoderar outras pessoas. E assim, eu não me arrependo de nada. Depois eu conheci os meninos lá que me ajudaram muito, me deram muito suporte. E hoje eu sou pós-graduada. A menina que não tinha condições de aprender é pós-graduada. E os professores foram fundamentais. Gente, vocês são fundamentais para a nossa sociedade. E vocês têm um papel muito grande de dar um feedback positivo para esse aluno. E quando eu falo positivo, eu estou dizendo cuidado para não cometer o capacitismo positivo, de botar esse aluno como o especial da turma, de começar a usar ele como exemplo para tudo. Ele nunca vai ser exemplo para tudo, porque ele é um aluno, ele é uma pessoa. E como pessoa, ele não tem essa capacidade de ser melhor em tudo. Ele não tem essa capacidade nem essa obrigação. Então, cuidado com isso. Se ele foi bom nisso, fala que ele foi bom. Se ele não foi bom, diga que ele não foi bom, que ele precisa melhorar. Nada disso de arredondar a nota. Eu vejo isso. Eu vejo professores arredondando nota de alunos com deficiência. Não pode fazer isso. Porque entender as forças e as fraquezas desse aluno é importante para ele saber, não, preciso melhorar aqui, preciso melhorar ali. Também queria falar outra coisa, eu acabei esquecendo agora, mas se eu lembrar eu volto depois. Esse olhar empático, né? Que eu queria finalizar assim, dizendo para vocês que eu estou muito feliz também, porque vocês estão aqui querendo aprender, isso é fundamental. Eu entendo que a educação inclusiva só é possível a partir de vocês, né? Não tem como, por mais que as pessoas com deficiência falem dessa importância, e nós precisamos falar, nós precisamos de professores com deficiência, que são pouquíssimos, nós não temos. A minha amiga, 2 amigas que passaram em concurso que elas tinham deficiência, elas não foram aprovadas na perícia. Então, é outra questão que a gente precisa. São muitas questões, gente, são muitas questões quando a gente fala sobre deficiência. Eu estava até falando com uma menina que ela me chamou para fazer uma live sobre acessibilidade no SUS, que foi um curso de extensão que eu fiz agora, terminei de fazer, e eu estava falando para ela que, enquanto mulheres sem deficiência estão discutindo a questão do aborto, nós, mulheres com deficiência, estamos discutindo o tamanho do consultório, se dá para a gente virar a cadeira de rodas dentro. Porque o consultório é muito pequeno para uma cadeira de rodas. Então, a gente está sempre muito atrás. E a gente precisa ter essa visibilidade e a gente precisa tomar esse lugar que é nosso. Porque, enquanto pessoas, nós devemos estar em todos os lugares, inclusive como professores. Então,
esse lugar também de dizer para um aluno com deficiência, olha, você futuramente pode estar aqui no meu lugar. Eu posso estar te ouvindo futuramente. Né? Esse lugar de empoderamento que os professores também têm. Essa responsabilidade, né? de trazer isso. E terminando agora, né, a minha história acadêmica com a pós-graduação, foi um divisor de águas para mim, foi maravilhoso. Passaria por tudo novamente. Tive amigos maravilhosos, porque a gente saía, às vezes, para almoçar, e a gente sempre voltava atrasado, porque a gente falava, não, vamos por esse lugar tem rampa. Aí, quando a gente voltava, tinha um carro estacionado na frente da rampa. E a gente tinha que andar além. Então, elas se propuseram a passar por isso comigo. Foi muito importante, professores também, muito importantes para mim. E aí, durante toda essa experiência de vida que eu tive, não vou me ater aqui na adolescência, porque eu acho que eu já estou passando meu horário, né? Mas eu queria dizer que eu decidi ser representatividade para as pessoas que eu nunca tive. Essa solidão. E eu queria fazer um convite para as pessoas. Olha, eu tenho uma janela para abrir. Vem olhar comigo, eu vou olhar para fora, eu vou aprender, eu vou estudar, e vocês olhem aqui para dentro também. Vamos nos conectar através de uma janela. E eu sou muito feliz com o trabalho que a Janela tem realizado, um trabalho que eu não imaginei o alcance, porque eu pensei que eu só falaria para pessoas com deficiência, e a quantidade de psicólogos e professores, e eu tenho médicos seguindo a Janela. O médico ele não quer mais ver o som doente. Ele também está tentando ver uma pessoa. E ele está... É muito legal o que tem acontecido, porque quando eu falo para médico sobre barreira comunicacional, ele vai entender que o jeito que ele escreve a receita é importante para a pessoa com deficiência. Ele não pode mais escrever aquele garrancho com uma letrinha minúscula, porque o paciente com baixa visão ele não vai entender. E nem a gente, né? Muitas vezes a gente também não entende. Então, isso é uma barreira que tem aberto esse caminho, que eu tenho sido muito feliz. E a Adriana pegou algumas enquetes que eu faço lá, que dá para ver o sofrimento pelo qual essas pessoas passam. Tem uma enquete que eu gosto muito, que eu perguntei se eles sentiam falta de mais contato social, e a porcentagem para sim foi enorme. Não sei se você tem aí, Adriana, para passar. Então, a Janela da Paz, quero convidar todo mundo a acontecer. Ela faz um retrato sobre a minha história e ela fala muito sobre o capacitismo. Como eu disse, nós estamos desconstruindo. Então, é importante a gente sempre falar sobre esses assuntos. Queria dizer também que eu sou uma das autoras dos e-books Manual da Mulher com Deficiência. Esse e-book, todos os e-books, eles trazem 10 textos cada um. E o mais importante que eu falo desse trabalho é que ele foi escrito por pessoas com deficiência, por nós. Então, o Manual da Mulher com Deficiência, ele traz 10 textos empoderadores, ele fala sobre trabalho, ele fala sobre sexualidade específico para a mulher com deficiência. E tem o Sexualidade e Deficiência 1, esse é o assunto, e o Sexualidade e Deficiência 2, o assunto continua. São são e-books focados na sexualidade, porque é uma demanda muito grande que chega para mim. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que diz que o fator de maior sofrimento para a pessoa com deficiência é a área sexual, devido a essa incapacidade de se relacionar que as pessoas acham, né, que a pessoa tem. Então, tem esses e-books, quem quiser conhecer, quem quiser ler, aí no link dá para adquirir os e-books. É muito importante vocês também lerem. Por quê? Porque eu estou sempre trazendo isso de pessoas. Então, falar de pessoas é falar de sexualidade também, né? Se você pegar um aluno, às vezes as pessoas falam assim, por que o deficiente intelectual, né? Fala deficiente intelectual.
porque ele não sabe lidar com a sua sexualidade. É muito fácil você falar com uma pessoa que um adolescente com deficiência tem problema com a sexualidade, se masturba publicamente, quando você nunca ensinou para ele que isso não pode fazer. Quando você nunca disse para ele, ó, é legítimo, a masturbação é legítima, mas tem lugar apropriado para fazer. Isso aqui é um momento só seu. E aí eles não fazem isso, eles não ensinam para a pessoa com deficiência intelectual, e voltando um pouquinho para a minha área, nem para o paciente com transtorno mental. Aqui no Niterói, a gente tem um CAPT, que é um trabalho que se faz que profissionais da saúde eles vão lá para falar sobre sexualidade para o homem com deficiência intelectual. Para falar para esse homem que não, você não pode passar a mão no bumbum das enfermeiras. Ensinar a desconstruir o machismo para esse público também. Porque quando a gente fala de pessoas, a gente tem que falar de todo mundo. Com deficiência severa, com deficiência não tão severa, com transtorno mental, sem transtorno mental. Então, é muito importante. E a minha janela também, ela traz esse olhar para o paciente com transtorno intelectual também. E esse aí, gente, é o logo da minha janela. Quem quiser conhecer, você poderia passar algumas enquetes, por favor? Olha, gente, frase que ofendeu. Olha só cada coisa que as pessoas com deficiência já ouviram. Você pensa que é normal? Sabe? Você já pensou uma pessoa ouvir isso? Você pensa que é normal? Eu tenho todas as minhas faculdades funcionando perfeitamente e um corpo que não se mexe. Então, quando alguém diz, você pensa que você é normal? Isso me ofende muito, porque, gente, normalidade é um padrão social, tá? Se a gente chegar lá na Índia e vir alguém fazendo reverência para uma vaca, isso é normal. Se nós pensarmos isso a nível de Brasil, o que a gente vai pensar? Gente, fulano é louco. Por quê? Porque o normal é uma construção social, então a gente precisa pensar nisso. Né? O que é normal, o que não é. Você deveria voltar a andar, senão ninguém normal vai te querer assim. Então, são frases capacitistas, né? E a gente tem que tomar cuidado para a gente também não reproduzir isso dentro de uma sala de aula. Né? É importante. Adriana, você pode ir falando junto comigo, tá? Se você quiser trazer alguma coisa, pode ir falando. Eu só queria mesmo que eles vissem isso, o absurdo que a pessoa com deficiência passa e a necessidade dessa educação inclusiva, mostrando que a diversidade faz parte da vida. E um fato importante, a deficiência, quanto mais evoluído é um país, mais a pessoa com deficiência é vista. Porque mais acessibilidade ela promove, permitindo que a pessoa com deficiência saia da sua casa, que ocupe seus espaços, e mais reabilitação também ela promove. Mais bebês que morreriam, por exemplo, são salvos. E bebês que podem ficar com alguma sequela, com algum impedimento, né? Então, é importante a gente ter também essa visão de um país que está indo bem. Quanto mais pessoas com deficiência você vê no poder e em topo, quanto mais pessoas negras você vê, é sinal de que eu acho que é essa contribuição, né? Vou deixar agora com a Adriana. Queria agradecer imensamente a vocês me ouvirem, né? A ouvir a importância da educação inclusiva, para esse olhar de inclusão. Dizer que eu tenho certeza que vocês farão diferença. Já estão fazendo, né? Estão aqui nesse sábado, ouvindo uma pessoa com deficiência, aprendendo. Muito obrigada. Obrigada, Adriana, por essa oportunidade, por confiar no meu trabalho. Gente, olha isso. A menina foi chamada de múmia paralítica. A gente está falando isso em 2020. Você pensa quanto a gente tem que evoluir, quanto a gente tem que trazer a pessoa para a deficiência para a sociedade
e entender a diversidade, né? Entender a deficiência como uma condição e uma característica da pessoa, e não como algo a ser excluído. Obrigada, tá? Mais uma vez, Adriana. Qualquer coisa, estou aqui para responder. Muito obrigada, gente. Tati, nós aqui te agradecemos imensamente por essa apresentação, por essa fala maravilhosa. Nossa, eu não imaginava que fosse diferente. Tinha certeza que seria muito, muito rico, né? A gente poder te conhecer, né? Mais pessoas poderem te conhecer, especialmente pessoas que estão na área da educação, né? Como é grande parte do nosso público. Eu estou passando ainda algumas enquetes, né? Então são enquetes que a Paty coloca, e assim, isso me chamou muita atenção, porque se a gente pensar, é uma coisa muito simples, né? Fazer uma pergunta e colocar lá para o pessoal responder, mas com essas enquetes, ela traz, né, ela possibilita que muitas pessoas possam se expressar, né? Colocar as suas angústias, os seus desafios, as suas conquistas, as suas possibilidades, e nos permite, né, as pessoas que não têm deficiência, nos permite se aproximar um pouco, né? A gente só consegue ter empatia se a gente consegue se colocar no lugar do outro, né? Compreender o ponto de vista do outro, a vivência do outro. Então, esse conhecimento, ele é de extrema importância para que a gente vá quebrando essas barreiras, né? Essas muralhas aí que né? Que historicamente foi sendo construída entre pessoas com e pessoas sem deficiência. Né? São barreiras que precisam ser quebradas, até para que a gente possa perceber o capacitismo, né, das nossas falas, das nossas atitudes. Quantas vezes já fomos, né, capacitistas e nem percebemos, às vezes cheio de boas intenções, né? A própria Paty trouxe aqui hoje, né, assim, como ela também, né, se viu nesse lugar, né? Por quê? Porque a sociedade é estruturalmente capacitista. Isso significa o quê? Que o capacitismo está introjetado em cada um de nós que pertencemos a essa sociedade. O processo de quebra disso é um processo de desconstrução que a gente vai ter que fazer a partir do momento em que a gente reconhecer que somos capacitistas. Então, a hora que a gente reconhecer o capacitismo em nós, que a gente reconhece o capacitismo em nós, é que a gente consegue ir quebrando, desconstruindo, prestando atenção no que a gente fala, no que a gente faz, no nosso olhar, né? E como a Paty colocou assim brilhantemente, a importância do professor, né, gente? A importância do professor nesse processo. A gente passa grande parte da nossa vida, né, e uma parte fundamental aí da nossa construção, da nossa formação enquanto sujeitos na escola. Né? Então, o impacto do que acontece na escola sobre a construção do nosso ser, da nossa subjetividade, é gigantesco. Então, a gente, enquanto professores, nós temos uma responsabilidade imensa. Né? Então, a gente não pode nos dar ao luxo de sermos desavisados, né? Assim, de não pararmos para pensar, compreender essas questões, né? A gente tem que parar, pensar, compreender, desconstruir e ter uma atitude digna, né? Do paradigma da inclusão, né? Do que significa, né? Construir uma sociedade inclusiva. Adriana, posso só falar um negocinho aqui? Com certeza. Nessa enquete aí, sobre se alguém já te ofereceu dinheiro na rua, o capacitismo está tão entranhado, porque 38% eu acho muita coisa para uma situação dessa. Né? Quando eu era pequena, mas aí eu estou falando de 1980, meu pai me sentou assim na porta de uma loja só porque ele estava muito cansado de ficar comigo no colo, e ele ficou do meu lado. Aí veio uma mulher e me deu dinheiro. Tudo bem. 1980. Há 2 anos, mais ou menos, a minha amiga, ela é funcionária pública, ela usa cadeira motorizada, que já é uma cadeira muito cara, né? Ela estava toda arrumada, vestida de forma social, o cabelo escovado, e ela parou no ponto de ônibus para pegar um ônibus. E aí simplesmente veio um homem
e estendeu para ela R$5. Gente, eu estou falando de 2018, o caso. O homem viu uma cadeira de rodas e ele achou que ela estava ali pedindo dinheiro. Então, você olha como capacitismo, como já estava achando que ela não tinha dinheiro, talvez ela tivesse até mais dinheiro que ele. Né? Mas o fato dela usar uma cadeira de rodas já remeteu a ele a uma incapacidade e um olhar de caridade. Né? Então, eu achei 38% altíssimo. Achei um absurdo. É impressionante. É. Essa é uma outra enquete que a Paty fez sobre o direito que ainda as pessoas não têm, ou acham que não têm, né? Porque muitas vezes a pessoa nem sabe sobre seus direitos, né? E que se ela tivesse acesso a esse direito, isso mudaria a vida dela. Sem olhares de julgamento em lugares públicos, já seria um alívio para a alma. Eu achei isso muito especial, muito forte, assim, né? Assim, muito algo que a gente precisa atentar, assim, com seriedade, né? A questão dos cuidadores, muito forte, né? Eu acho que se eu pudesse, se eu estivesse na política agora, em alguma coisa assim, eu ia tentar falar sobre isso, sobre a necessidade de cuidador para pessoa com deficiência. Eu morava com meus pais. Aí, em 2016, meu pai morreu. Minha mãe tem 66 anos. Ficamos só nós duas. E minha vida ficou extremamente difícil, porque teve dias que eu fiquei já até 1h30 na cama, esperando ou meu irmão chegar de algum lugar ou meu cunhado para me tirar. E aí, em novembro do ano passado, eu consegui comprar um transfer, que ele é tipo um guincho de transferência. E minha vida mudou. Só que o guincho, ele custa R$7.000. E aí eu comprei na OLX, né? Comprei usado por 2.000. Mas mesmo assim, ainda é muito caro para muita gente. Então, a gente tem pessoas que poderiam estar produzindo, que poderiam estar fazendo um trabalho, ainda que virtual, como eu faço, mas que estão numa cama porque não tem ninguém que tire elas de lá. Então, ter um cuidador, alguém para ajudar, é algo muito importante. Em Portugal, eles já estão construindo, na Suíça já tem casas também para receber pessoas com deficiência que ficam sem apoio. Como a gente faz com uma pessoa com deficiência que perde seu pai e sua mãe? Tudo isso a gente precisa pensar. A gente precisa ter um pensamento macro em relação à pessoa com deficiência. A gente precisa disso. A questão do convívio social, né, Paty, que você falou. 85% das pessoas com deficiência sentem falta desse contato social. 85%. E aí entra a questão da acessibilidade, né? Sim, acessibilidade. Você vê, eu vinha de uma escola regular, municipal, sabe que tem muito aluno em escola municipal, e de repente, pronto, você não pode mais estudar. Segue todo mundo e você fica, porque a gente não tem uma acessibilidade no transporte para você usar. Então, fica aí e deixa o pessoal seguir. E depois eles querem jogar a responsabilidade na gente. Ah, você não estuda porque você não quis. Não, muitas vezes não tem como. E aí tem dois outros temas aí super importantes, a questão do próprio suicídio, né? A gente pensar aí no nosso mês, o índice altíssimo, né, de pessoas com deficiência que já pensaram sobre isso, que tem tudo a ver com o que foi discutido hoje aqui, né? Não é... Pode falar, Paty. Esse segundo slide aí, professor de Libras, que ele diz sobre o termo especial, ele disse, né? Se todos somos absolutamente diferentes, como designar os especiais? Quanto mais especial é uma pessoa,
mas tem uma sensação de necessitar de conhecimento e de condições especiais para lidar com ela. Essa situação afasta pessoas com deficiência de pessoas sem deficiência. Então, aquilo que eu falei, né? De sempre estar elogiando o aluno com deficiência, sempre colocando ele como especial, sempre colocando ele como melhor, e isso não é legal. Eu digo que eu tenho os livros, né? Meus livros ficam aqui, e às vezes os que eu mais gosto eu coloco lá para trás. E eu falo assim, não, esse porque esse eu não quero emprestar, porque esse é especial. Ou seja, eu já separo. Quando você atribui isso a alguém, ele é especial porque ele tem deficiência, é uma forma de capacitismo. Mas as nossas legislações, elas trazem esse termo, educação especial. O próprio INSS traz, às vezes, aposentadoria por invalidez, inválido. Então, a gente também tem que fazer toda uma mudança de nomenclatura. É muito grande, como eu disse, né? É macro. E aí esse é o nosso último slide, que fala justamente aí sobre a questão da educação inclusiva, um pouco da sua experiência e de por que ficou 15 anos sem estudar, né, Paty? E a enquete que você colocou sobre as dificuldades que as pessoas, né, que participam aí Acompanha a Janela tiveram, né, ou têm para estudar. 73% são muitas vezes impedidas ou enfrentam muitas dificuldades para poder acessar educação, que é para um direito de todos, desde 1988. Então, o direito à acessibilidade, né? Os direitos relacionados à acessibilidade, eles vão privando a pessoa com deficiência de outros direitos, né? Ao trabalho, à educação, ao lazer. Eu digo, quando alguém fala, você ainda fala de acessibilidade, eu falo assim, acessibilidade é o princípio básico da inclusão. Porque eu não posso falar em como tratar um aluno com deficiência dentro da sala de aula se esse aluno não consegue chegar lá dentro. Se esse aluno não tem transporte para chegar, se ele não tem alguém que leve, se esse aluno não vai ter alguém para falar em Libras com ele. Então, a inclusão é um princípio básico. Bom, pessoal, é isso. Agora são 11h40. Paty, você acha que dá para abrir para alguma questão? Eu estou aqui à disposição até meio-dia, eu separei para ficar aqui com vocês. Oba! Então tá certo. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui algumas perguntas no chat. Falando quando você está pegando as perguntas, é importante a gente falar desse marco para a gente que foi Sou de mãe. Tô filmando aqui. Desculpa, não tem gente. Problema. Não tem problema. Estava filmando, não. Esqueci. A Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146, de 2015. Lá a gente tem uma base muito forte e é importante também que lá fala sobre parte educacional, então é importante que vocês leiam. Na bio da minha página tem o link para a Lei Brasileira de Inclusão em Libras, tá? Em áudio e em texto. Quem quiser até indicar também, tá lá essas 3 formas da Lei Brasileira de Inclusão. Pronto, acho que agora eu falei. Ótimo, que legal, Paty, obrigada. Pessoal, se alguém tiver alguma questão, alguém está perguntando aqui, a Gláucia, uma querida aí que acompanha a gente, está perguntando para você falar um pouquinho mais sobre seus livros. Tá. Os e-books, o e-book é um projeto do blog Território Deficiente. Em 2018, o Damião, que é o dono do blog, ele me procurou querendo comprar textos meus para colocar no Manual da Mulher com Deficiência, que foi o primeiro trabalho. E aí eu pedi para ele me explicar e eu fiquei muito interessada. Eu achei que tinha tudo a ver com o trabalho que eu faço na Janela e eu fiz uma contraproposta para ele. Eu perguntei se ele aceitaria que eu escrevesse, eu e a outra menina, que eu escrevesse pelo menos 5 ou 6 dos textos,
E na venda a gente dividiria o valor. E ele aceitou, e aí foi criado o Manual da Mulher com Deficiência, que é esse e-book dedicado às mulheres. E depois ele me chamou para continuar no projeto. E aí a gente decidiu falar sobre sexualidade. O Damião, ele teve poliomielite, que é a conhecida paralisia infantil, então ele usa muletas. E ele teve, da infância, ele foi vítima de bala perdida, então ele perdeu a visão do olho direito. Então, ele não enxerga de um olho e usa muletas. A Dayana Beatriz, que participou de 2 trabalhos, o último ela não participou. Ela tem distrofia muscular, também é cadeirante. E então esse trabalho ele é um diferencial no segmento da pessoa com deficiência, porque ele foi escrito por pessoas com deficiência e ele traz assuntos nunca abordados antes. Por exemplo, vocês já leram alguma coisa sobre deficiência e masturbação? Ninguém nunca falou sobre, e aí, o tetraplégico quer se masturbar? E a importância dos profissionais, porque tem uma pessoa que ele tem a mesma deficiência minha, e ele fala que ele só se masturba, ele tem home care, né? Então, tem profissionais que entram, saem, cuidadores, e ele estava falando isso, que ele só se masturba quando tem um determinado cuidador. Quando um determinado cuidador vai entrar no plantão. Por quê? Porque esse cuidador foi sensível o suficiente para saber que ele é um garoto de 18 anos e que ele vai ter ereção porque a deficiência dele não compromete a ereção. Ele é hétero, então ele vê alguma coisa, ou mesmo se ele fosse homossexual, não importa, né? Ele tem a sexualidade dentro dele e esse profissional fez com que ele se sentisse à vontade para chegar e falar assim, você pode me limpar? Entendeu? Então, a diferença de um profissional na vivência de algo que a gente, às vezes, acha que é bobagem, mas quando a gente começa a falar de pessoas, a gente fala de tudo. Perfeito, Paty. Importante. Somos seres inteiros, complexos, né? Não somos uma coisa só, né? Não somos só estudantes, não somos só deficientes, não somos só mulheres, não somos só pobres, ricos, né? Somos múltiplos. Uhum. Perfeito. Perguntas? Temos perguntas? O pessoal do coletivo deixou aqui o link para o formulário de lista de presença, então é muito importante que quem está aqui preencha esse formulário, porque é com base nele que a gente faz o certificado de participação. O certificado ele demora um pouquinho, porque é a universidade, né, o Centro Universitário UNA que faz, e são muitos eventos que a universidade vai produzindo, então esse certificado ele pode demorar um pouquinho, mas ele chega, tá? Então podem ficar tranquilos. É fundamental, então, eu reforço o preenchimento dessa lista de presença, o link está aqui no chat, tá certo? Bom, Patrícia, só agradecer a você por essa riqueza, né, de conversa, de experiência, de compartilhamento, assim, pela confiança, né, em compartilhar suas histórias, né, as suas reflexões, o seu trabalho aqui com a gente, né, que eu acho que é um trabalho que tem um poder muito grande, e eu espero que muitas pessoas perguntaram aqui no chat sobre qual é o seu Instagram, né, o Moisés colocou aqui o link. Sigam realmente a Patrícia, né, a Janela da Paty, acho que a gente tem muito que aprender, né, ouvindo as pessoas com deficiência, ouvindo a Patrícia. Chegou uma pergunta aqui, a Kathleen, na época dela, de escola, teve algum professor que de fato fez ela se sentir à vontade nas aulas, que a motivava? Sim. Eu tinha uma de educação física, eu falei aqui do ponto negativo de educação física, né? Quando o professor falava, você não precisa ir para o campinho, sendo que eu queria ir para o campinho. Eu tive uma também que ela
ela tentava me encaixar em tudo, em tudo, em tudo. Ela levava jogos e ela colocava, quando era uma educação física que não dava para eu fazer, ela jogava comigo, ela colocava pessoas para alunos, vamos, ela envolvia os alunos comigo. Eu lembro direitinho de uma época, ela, não, você vai brincar. Eu falava assim, não, mas não dá para eu correr. Ela, não, vamos brincar de meus pintinhos, venham cá. Eu lembro disso, que foi tão carinhoso. Aí, não, você vai falar. Eu falava, toda alegre, meus pintinhos, venham cá. Acho que vocês conhecem, né? Tenho medo da raposa, essa brincadeira. Então, eu gostava muito de aulas com ela, porque ela me dava alternativas. O fato dela levar jogos para mim já me dava um sentimento de importância, sabe? Eu tive a professora Olivia também, que foi uma professora muito, muito especial, que me ajudava muito mesmo. Às vezes eu era míope, né? E eu errava muito, as pessoas deveriam pensar também que acho que elas pensavam que era por causa da minha deficiência. A professora, ela escrevia no quadro, me dava o livro para eu copiar do livro, isso fazia muita diferença. Ela sempre me perguntava, Patrícia, eu posso apagar esse lado do quadro? Você já conseguiu copiar? Isso fazia diferença para mim. E a professora Olivia era um espetáculo, porque ela, fora, né, saindo dessa questão da deficiência, ela falava assim, gente, esse texto aqui que eu estou lendo, que era O Homem Nu, de Fernando Sabino, eu lembro isso perfeitamente. Ela falava assim, esse texto aqui eu dei na escola particular, tá? Eu não aceito dar um texto diferente para vocês. Ela falava isso. Então, ela foi uma professora que fez muita diferença. E ela até falava, gente, olha só, já pensou? Vocês namorando, aí vocês falam, eu tô lendo o texto do Fernando Sabino. E você, tá lendo qual texto? Aí ela falava, olha só que diferente, que legal, sempre incentivando a gente a ler. E eu sempre me senti muito incluída com a professora Olivia. E com essa também, que agora eu esqueci o nome, mas não é porque ela não teve importância, não. É porque eu esqueci mesmo, que ela sempre me encaixava nas aulas. E eu fico pensando nessas professoras que deixaram a mim e minha turma sem aula. Será que elas não tinham esse desejo de falar, eu participei dessa formação? É porque eu acho que elas nunca imaginaram que eu pudesse chegar a algum lugar. Então, era alguém que não valeria a pena investir. Porque dar aula é investir em alguém. Investir no futuro do Brasil, no futuro de alguém. Perfeito, Paty, maravilhoso. Eu fiquei aqui pensando aquela fala que você teve, onde a professora usava o material, né, que era adaptado à criança com deficiência, ela usava também para os outros, né? O que isso pode acontecer, né? E a importância disso acontecer, na verdade, né? Até para poder, justamente isso que a gente está falando, né? Um se colocar no lugar do outro, um perceber a partir do outro, conhecer, né? Como que é não enxergar, como que é, né? Não poder andar, e etc., né? E mil outras possibilidades. Eu percebi isso com muita clareza num TCC que eu orientei, que era sobre a literatura infantil para crianças surdas. Uhum. E aí, as alunas, no início, elas começaram nessa perspectiva, que a educação infantil era importante, né? A literatura infantil tinha que ser adaptada e pensada para a criança surda. E aí a gente fez essa discussão. Poxa, mas esse livro de história infantil adaptada para criança surda não poderia ser usado também e trabalhado também com as crianças não surdas, com as crianças ouvintes? Não seria muito legal para elas também ter essa oportunidade de enxergar, de compreender o que é o gestual, tanto da mão quanto das expressões faciais, né? É isso que nos aproxima, que vai nos aproximar, né? Acho que essa é a grande riqueza da educação inclusiva, né, Paty? Eu falo assim, que essa revista aqui, que traz a história do Edu, se ela for ministrada só para a pessoa com deficiência sentir, para o aluno com deficiência se sentir bem representado,
ela já perdeu metade do seu valor. Porque ela tem que servir para todos os alunos. Também é uma excelente revista, né, do Maurício de Souza, mas pelo seu conteúdo de inclusão. Se eu pegar algo que serve para inclusão, ministrar só para pessoa com deficiência, perdeu muito do seu valor. Então, qualquer recurso que vocês forem usar, usem para a turma toda. Qualquer recurso de inclusão. Eu fiz uma postagem lá na Janela, foi ontem, botei uma foto. Aí, quem quiser tá lá, o endereço para baixar essa revistinha. Eu falo sobre o livro do Gol de Rodas, também. Tá lá. Quem quiser, também eu tenho uma apostila sobre autismo. Quem quiser, é só entrar em contato comigo pelo direct, que eu passo tudo isso. Ótimo. Bom, pessoal, acho que ficamos por aqui. Janete, seria muito bom a disponibilização dessa gravação. Ótimo. Algumas pessoas perguntaram aqui sobre a gravação desse encontro. A gente está gravando e vamos disponibilizar o link, né, durante alguns dias lá nas nossas redes sociais, tanto na rede do Coletivo Marielle Franco, quanto na minha. Posso compartilhar esse link, vou compartilhar esse link com a Patrícia também. Muitas pessoas agradecendo e falando quanto gostam de te acompanhar. Assim, acho que tem vários seguidores da Janela da Paty aqui no chat, marcando isso, Paty. Muito bom, muito lindo. Bom, gostaria de reforçar o agradecimento aos queridos intérpretes, Norma e Moisés, que participaram hoje, e vocês estão para lá de convidados a continuarem aqui com a gente, né? São muito bem-vindos e muito necessários para esse processo de inclusão, né? Que a gente está vendo, né? A gente pode ver mais um pouquinho aí da importância desse processo, né? Algumas pessoas já tinham nos solicitado isso, inclusive, assim, poxa, vocês estão falando sobre esses temas, mas ainda não é acessível para quem não ouve, né? A questão da legenda mesmo, a gente está organizando o canal no YouTube do coletivo, e aí isso também possibilita colocar a legenda no vídeo, disponibilizar com legenda. São passos, né, que a gente quer dar e que são necessários. E precisamos aí desse apoio conjunto para que isso se torne viável. Patrícia, muito obrigada, que sua janela floresça e se mantenha assim ativa, viva, né, iluminando assim os olhares, as vidas, as percepções de quem olha aí através dela. Obrigada a todos aí que participaram, que estiveram com a gente, né, num sábado de manhã, né, assim, que pararam aí, um dia de descanso para muitos. É muito importante estar com vocês, contar com vocês. E eu gostaria de chamar a Luciara, que é outra pessoa do coletivo, estudante da pedagogia, para ela fazer o fechamento. Paty, você quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer mais uma vez, mandar um beijo para a Gláucia, acho que foi Gláucia, falou que sempre me segue aí. Gente, obrigada. Olha, qualquer coisa, se vocês quiserem, ainda eu falo. Tem problema atrasar um pouquinho não, tá? Porque a gente vai se emocionando, e eu sou muito assim, sabe? Vou falando. Se ficou alguma coisa sem falar, se vocês quiserem, estou aqui à disposição. Obrigada, Adriana, pela confiança, viu, no meu trabalho, pela abordagem tão carinhosa e por me trazer essa alegria, né? Porque é uma alegria para mim falar para graduandos, vocês entenderam, né? Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo. Eu ativei, é possível abrir o áudio, se alguém quiser fazer algum comentário, vocês conseguem abrir o áudio. Um depoimento aqui da Núbia, palestra de grande importância para nós, futuros professores, uma oportunidade de ver o ponto de vista da pessoa com deficiência sobre o mundo, e com isso vemos que devemos sempre estar nos preparando para não deixarmos que uma criança se sinta excluída da sociedade, porque todos nós
somos capazes de ser o que quisermos. Muito bom. Obrigada, Núbia. A importância do professor abriu o central. microfone? Bom, Luciara? então, tá me ouvindo? Tá. Sim. Então, agradecer, né, gente? Primeiro, essa palestra incrível, estou recebendo assim, comentários maravilhosos. Acho que a gente pegou num ponto muito especial, assim, muito importante, principalmente porque tem muitos educadores nessa palestra hoje. Agradecer o pessoal da pedagogia, que está sempre com a gente, sempre tentando, né, se preparar para entrar nessa área aí com um olhar mais sensível. Falar para vocês acompanharem nosso perfil no Instagram e da Paty. Agradecer a Norma e o Moisés, foram assim muito gentis. A Adriana e a Eulália, que tiveram essa rapidez de correr atrás, encontrar alguém para a gente, e que achado, tanto no tema quanto da Patrícia e nos nossos intérpretes, e falar assim, que as nossas portas estão sempre abertas. Agradecer de novo a Adriana por conduzir esse bonde, que está muito legal, e falar que para todos aparecerem nas próximas palestras, vamos tentar fazer sempre nesse modo, né, de inclusão mesmo, que é muito importante. Não fácil a gente um tema que seja acessível a todos, e é isso que nós estamos tentando. Para finalizar, quero mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, especialmente para vocês, e bom sábado a todos. As meninas do coletivo, se puderem continuar aqui, tá? Para a gente fazer um alinhamento, e é isso. Obrigada. Obrigado, gente, pelo convite. Foi muito legal participar. Obrigada, Moisés. Muito obrigada, viu? Obrigada, Norma. Patrícia, obrigada pela sua palestra. Sim, verdade, Patrícia. Excelente. Quando você começou a falar, quase que eu choro aqui. Nem posso chorar, que é proibido também. Eu também. Você começou a falar, eu falei, meu Deus, a história dela. Eu falei aqui no grupo, Patrícia, com minhas amigas, né? A grossa aqui já quis chorar umas 3 vezes. Já eu não me seguro, eu choro mesmo. Eu choro, gente. Paty, eu me deixo pensando na hora. Como é que eu ia chorar? Sim, imagina verdade. a intérprete chorando. Muito grata. Adriana, obrigada mais uma vez, viu? Pelas colocações. Paty, obrigada por compartilhar conosco toda a sua experiência de vida. A Moisés, obrigada também pelo apoio. De nada. Prazer te conhecer. Também te conhecer. Eu acho que vocês formaram uma dupla assim, perfeita. Assim, um entra, outro sai rapidinho. Nossa, gente. É muito bacana. Hoje foi muito legal. Obrigada, gente. Bom sábado para vocês. Obrigada para você também. Vocês me tiram? Eu não consigo sair. Tiro, Paty. Pode ficar tranquila, vou tirar. Beijo. Então, a Muito gente quer você o resto do sábado aqui com a gente também. Beijo, gratidão a todas vocês. Obrigada, Andréia, pela participação, super querida. Só um minutinho. Aí, é tua, mãe? Aqui Obrigada. Tchau, Paty, muito obrigada. Obrigada. é tua. Põe áudio, põe áudio. Isso que eu botar ela pra carregar. Oh, meu Deus, eu não saio de lá não ainda. Meu Deus. Ô, mãe.